Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Lemos hoje, nesta quinta pós-cinzas, o livro do Deuteronômio, que insiste no hoje. A primeira lei está consignada no livro do Êxodo, no Código da Aliança. As 10 palavras que Deus comunica ao povo, ajudando-os a entender que na Terra Prometida não são permitidos os vícios e a escravidão do território do Egito. A instância de liberdade, onde nós vamos aprendendo a nos desalinhavar das amarras que nos jogam à morte, é antes de tudo interna. Os piores inimigos são os internos. As piores escravidões são as internas. O que não raro nos faz padecer a maior de todas as escravidões são os fios dourados nos quais nós mesmos nos entrelaçamos. Para isso, os 10 mandamentos, para que o povo se eduque e aprenda a ser livre. O livro do Deuteronômio é um eco, uma reminiscência deste código da aliança. Por isso, deutero do grego, segundo nomos, lei. É uma espécie de releitura daquilo que foi apresentado no livro do Êxodo, numa insistência do hoje. Porque há 2 princípios da literatura antiga e que se fazem sentir nas Sagradas Escrituras. O primeiro é o princípio da conservação. Se a palavra de Deus, se foi inspirada por Ele, deve ser conservado. Mas não basta ser conservado, é preciso que seja atual. Por isso, o livro do Deuteronômio, conservando o que está consignado no livro do Êxodo, no Código da Aliança, insiste num hoje para que esta palavra seja atual. A clássica passagem onde isso fica muito claro é quando lá no livro do Deuteronômio se diz: não foi com vossos pais que o Senhor Deus fez aliança, mas Ele fez esta aliança hoje convosco. E aí é o que nós vamos repetir ad nauseam durante o tempo da Quaresma. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. E hoje, para que cada um de nós não se sinta autorizado a dizer que a conversão é para amanhã, mas é para hoje, para agora, diz respeito singular, pessoal e intimamente a cada um de nós. Hoje, proponho vida e felicidade, morte e desgraça. O que o livro do Deuteronômio quer insistir é que não há possibilidade de vida, felicidade e de bem longe do cumprimento dos mandamentos do Senhor. Nós tendemos a compreender os mandamentos e os preceitos como sendo algo que nos tolhe e que nos impede. A nossa tradição romano-germânica nos faz entender que o código legal existe para coagir e para punir, porque é esse o objetivo da tradição jurídica, antes de tudo. Não obstante, nós, como contemporâneos, nos entendamos que há uma ação compensatória, de que o direito também tem uma função de reparação, ele tem uma função coercitiva. E quanto mais forte e sólido for o direito nos seus ornamentos jurídicos, mais as pessoas irão se constrangir de não cumprir o que a lei determina. Por isso, no Brasil, há tanta impunidade, não é? Porque o preço do crime compra o juiz. No entanto, na perspectiva bíblica, o mandamento, o preceito, é uma instrução, uma ordem de vida. Portanto, não é uma coisa que proíbe e tolhe, mas no seu não
quer, na verdade, dizer que, fora dos contornos do leito, o rio transborda e vira uma enchente. Então, os mandamentos, as instruções são sulcos que vão ajudando a graça de Deus irrigar cada parte da nossa vida. E essa é a beleza do salmo que nós cantamos. Aquele que medita a lei do Senhor Deus, que nela se delicia, é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. As suas folhas nunca murcham e dá fruto o ano inteiro. Então, a lei é um horizonte de vida, de felicidade e de bem-estar. No versículo 16, há a insistência. Amar Adonai, o Senhor, andar em seus caminhos e guardar os seus preceitos, para que possamos ter vida. Amar o Senhor, sem um amor sincero, genuíno, cativante a Deus, não há convicção. O primeiro passo da convicção é que o amor nos encontra. Lá onde a nossa vida é uma esquina e a gente se perde de si, nos encontra o amor de Deus e nos explica tudo. Amor de Deus que nos sacia, nós nos saciamos do seu amor, insistem os salmos, e exultaremos. Segundo, andar nos caminhos do Senhor. A nossa vida tem que ter uma direção, tem que ter um propósito, e esta direção e este propósito nos são conferidos quando a gente se pergunta aonde é que o Senhor nos quer conduzir. Porque se a gente não se pergunta onde é que Deus nos quer conduzir, qualquer lugar vai servir e a gente vai terminar perdendo a rota. E em segundo, guardar os preceitos do Senhor Deus, perseverar neste encontro com a palavra de Deus, sobretudo no tempo da quaresma. Não deixe de ter, ainda que sejam alguns minutinhos durante o dia, a experiência de um cotejo com esta palavra, de um confronto com ela, guardando esta palavra para que ela te guarde, para que ela seja uma reserva dentro de você, entende? Porque senão haverá outras palavras e a gente se sente seco, desmotivado. A lei do Senhor Deus faz a vida voltar. Lembra o Salmo 18, Salmo 19. Amar o Senhor, andar nos seus caminhos, guardar os seus preceitos, para que vivas e te multipliques na terra que o Senhor Deus te vai dar. Eu não sei se você parou para prestar atenção, mas esse texto está lembrando de um outro. Olha só, uma insistência em obedecer ao Senhor, para poder entrar na terra, e nesta terra poder desfrutar os frutos. Quem escolher o caminho contrário terá como consequência a morte. Este livro do Deuteronômio é uma reminiscência do livro dos Gênesis, porque no livro dos Gênesis se diz que o Senhor estabelece um preceito: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, ireis morrer. E o lugar era um jardim, e Deus tinha um projeto de salvação. Por consequência do pecado, da desobediência, da falta de amor a Deus e do descaminho, o homem e a mulher comem do fruto proibido, não andam no caminho do Senhor, escolhem a morte que vem como uma consequência do pecado. O que o Deuteronômio está ajudando a perceber? Que aquilo que era projeto de Deus no início da criação e que foi desregulado por consequência do pecado, agora torna-se promessa a partir da saída do povo do Egito. Então, aquilo que a nossa desobediência nos fizera perder do projeto de Deus para a vida, está sendo restaurado na aliança, na promessa do Senhor Deus, que começa no momento em que Israel é tirada do Egito, com mão forte, braço estendido e, sobretudo, com a ternura de um Deus que é capaz de prometer e há de conceder a carne de Adão e a descendência das matriarcas e dos patriarcas repousar na terra, com garantia de felicidade, fertilidade e bem-estar. Aqui, prestemos atenção neste midrash do livro do Gênesis, nessa reminiscência do livro do Êxodo, que é o Deuteronômio, no versículo 17, quando a palavra quer despertar a nossa sensibilidade, dizendo: cuidado para que o seu coração não se desvie. O nosso coração se corrompe muito fácil, em nome de coisas que cintilam, promessas de amor proibido que não são capazes de sustentar nossa vida
e de conferir-lhe um sentido permanente. Se não quiseres escutar, se deixando levar pelo erro, se adorares a deuses estranhos, servires a ídolos, lembremos da carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz que um grande ídolo é a ganância. Assim eu vos anuncio que certamente perecereis. Ainda anteontem, refletíamos junto com a carta de Tiago, que é aquela que, como uma ninfagoga, isto é, como aquela que prepara o casamento, nos lança durante o período da quaresma. Tiago nos alertava, Tiago 1, capítulo 14, tomemos cuidado com as tentações que nos seduzem e nos arrastam. Hoje nós somos uma sociedade hiperexcitada, com muitas possibilidades, com muitas tentações. E eu não estou dizendo só dessas coisas que a gente tem que resolver da cintura para baixo, não. Tentação de possuir, de poder, uma série de promessas que só nos deixa ansiosos e nos faz estar em disputa uns com os outros. Tudo hoje é capital, nós somos um capital humano, temos que empreender, temos que conquistar. Isto vai nos seduzindo, nos arrastando, nos destruindo. Perecemos, longe da lei do Senhor Deus. A consequência de se deixar levar por essas tentações que seduzem e arrastam é a morte, é nos tornarmos secos, como lembra o Salmo. O Deuteronômio, então, no versículo 19, diz: toma o céu e a terra como testemunhas contra vós. Aqui é um jogo retórico deste livro, quase que Deus dizendo assim: o meu litígio contra vocês não é o litígio de um ressentido. Eu não estou dizendo coisa que vem da minha cabeça, por isso eu vou tomar como testemunhas o céu e a terra. Hoje em dia nem sempre isso acontece, né? Às vezes a pessoa é ofendida e aí ela mesmo abre o processo e ela mesmo julga. Problemas na Dinamarca, mas Deus não é assim. Se ele é o ofendido, não será ele a ser a testemunha e nem será ele a julgar. Ele diz: eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vós. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. E aqui nos atenhamos a esse conceito tão fecundo, versículo 19, a escolha. Nós, porque fomos criados com consciência e com liberdade, sempre podemos escolher. Há sempre algo de nosso, de pessoal, de intransferível naquilo que acontece na nossa vida. Sim, o contexto nos influencia, certamente a situação exterior pode ter uma certa ingerência sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas a nossa escolha é intransferível. Todos nós temos que ter clareza diante da gente mesmo, considerarmos a nossa autonomia e escolhermos na direção correta. Não há desculpa para seguir na direção errada, nos faz lembrar o livro do Deuteronômio, versículo 19. E esta palavra escolha, ela é muito fecunda, sobretudo nos nossos tempos, de tanta sedução, de tantas possibilidades, porque, e vejo isso nitidamente estudando a nível de pós-graduação, a publicidade e o marketing, antigamente a gente tinha que escolher menos, né? Quando nós comparamos o que a gente tinha aí na década de 60 até 80, até início de 90 mais ou menos, a gente tinha que escolher mais ou menos entre uma coisa e outra. A vida era mais fácil. Hoje em dia, conforme nos permitem saber os índices, nós temos que escolher 25%, 25 vezes mais. Ou seja, houve um aumento de 2.500% de possibilidades de escolha. Antigamente era um carro dessa ou daquela marca. Hoje é um carro que pode ter o banco dessa cor, mas que vem com esse item de série, mas que tem essa potência. Antigamente a gente tinha essa ou aquela profissão. Hoje, dentro de uma mesma profissão, há várias possibilidades. Antigamente a gente se casava mais ou menos ali naquela cidade, hoje a gente vai para o mundo, levado pelo vento, como lembra a megera domada de Shakespeare, à procura de riqueza, e aí a gente acaba se perdendo, porque são tantas escolhas, e quanto mais escolha, mais ansiedade. Então olha que atualidade, olha o hoje do livro do Deuteronômio. A gente ter a clareza de que a escolha mais importante, na verdade, é entre duas coisas, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então,
Claro, nós temos que escolher uma profissão, onde vamos morar, a escola dos nossos filhos, se a gente vai viajar para isso ou para aquele lugar. Só que para a gente não ser engolido por essas ansiedades, não é? Por esse aumento de 2.500% na possibilidade de escolher, é só a gente ver que, na verdade, o que é determinante e o que é radical é se essa escolha desse carro, desse lugar, dessa pessoa, desse relacionamento, nos vai conduzir à vida ou à morte, à bênção ou à maldição. Certamente, se a gente atualizar o livro do Deuteronômio, a gente vai sofrer um pouco menos com a ansiedade, porque vai perceber que, na verdade, o que é determinante é amar, caminhar na direção e guardar aquilo que Deus nos fala. Porque se Deus for a meta, se Ele for o propósito, todas as outras escolhas ficarão mais fáceis, não é? Se por detrás do nosso casamento, se inspirando o caminho que escolhemos para os nossos filhos e netos, se por detrás da compra disso ou daquilo, a gente se perguntar sobre qual é a vontade de Deus, haverá menos ansiedade, mais realização e felicidade, nos diz o livro do Deuteronômio. Amar o Senhor, versículo 20. Amar a Deus, obedecer a sua voz, apegar-se a Ele. Esse é o convite da Quaresma que quer nos despertar a sensibilidade, nos interrogarmos sobre o nosso amor a Deus, darmos ouvido a Ele, e Ele fala sempre, e nos apegarmos com sincera afeição. Por isso jejum, por isso abstinência, para que os nossos sentimentos, para que nossa vontade de prazer, tudo seja direcionado para a vontade de Deus. E aqui vemos um paradoxo muito interessante. Porque se olhamos para a Escritura e para a vida de cada um de nós, ninguém escolhe a morte. Aristóteles diz isso, não é? Nos seus escritos, na sua ética, sobretudo ética Nicômaco, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Então, para traduzir de uma maneira muito concreta, quando uma pessoa rouba a outra, ela está querendo um bem. Um bem para ela e um bem material. Então, na verdade, a gente sempre está querendo um bem, só que o problema é que, às vezes, a gente busca o bem ou os bens no lugar errado. Então, cada um faça um raio-x de onde está buscando o bem, de onde está buscando aquilo que é bom, porque pode ser no lugar errado. E aí vemos a pertinência do Evangelho proposto hoje para nós. Jesus diz aos seus discípulos e diz a nós hoje. Hoje também é uma palavra que vai repetindo muito no Evangelho de hoje, de Lucas. Hoje a salvação entrou na sua casa. Então isso vai repetindo. Hoje nasceu para vós, né? Lucas também está fazendo um midrash. E Jesus diz, olha, se você tem uma tendência a buscar o bem no lugar errado, toma cuidado. Porque quem quiser salvar a sua vida, poderíamos dizer a todo custo, levando vantagem em tudo, fazendo da meta de vida a própria satisfação, vai se perder. Mas quem se perder um pouquinho dessa satisfação imediata, este vai ganhar a vida. Trocando em miúdos, lembrando daquele célebre discurso dela, que saudades dela. Nem quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Nesse discurso aqui de uma das nossas diplomatas, nós vemos uma tradução muito concreta do Evangelho de Lucas. Toma cuidado para não querer ganhar a todo custo, para não querer ficar levando vantagem, para não chamar de certeza um momento, para não fazer da sua meta de vida a própria satisfação. Porque senão, nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. E Jesus diz no versículo 23 do Evangelho, que para entrar neste reino, né, o reino que é este lugar da promessa, que está sendo enunciado na primeira leitura como o parar na terra prometida, ele diz, para entrar no reino é preciso negar-se a si. Negar-se a si nesta compreensão de que nós somos vítimas de nós mesmos, de que nossos desejos nos traem e nos arrastam, e que a gente tem que encontrar o bem, para além daquilo que de imediato parecia que ser o bom para nós, porque senão vai todo mundo perder. Para entrar na terra que Deus jurou, voltamos à primeira leitura, jurou por Ele mesmo, pelo seu nome, jurou num compromisso com as matriarcas e com os patriarcas, é preciso fazer aliança com Deus, e esta aliança se ancora
na confiança na promessa de Deus que é fiel e há de nos garantir aquilo que necessitamos, e nesta confiança de que entregando tudo a Jesus e nos dando todo a Ele, Ele nos devolve todo de volta, porque Ele é o único que é capaz de nos pedir tudo inteiro, nos devolve livres a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.